Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, sendo que a maioria deles são epístolas, 21 epístolas, os 4 evangelhos, um livro histórico e um livro profético, que é o Apocalipse. Nós estamos numa epístola de Paulo a Timóteo, chamada uma carta pastoral. Apesar de ser uma carta dirigida a Timóteo, era uma carta para que fosse lida na igreja. E, de alguma forma, é uma carta também que Paulo menciona a sua conversão, o que passou com ele, né, na sua conversão, a forma como Deus o transformou e dá conselhos. Paulo também menciona aqui Timóteo, meu filho na fé. Paulo no capítulo 2 fala de oração, que deve ser feita a todos os homens, os deveres e o trajar da mulher de Deus. Depois no capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. E agora no capítulo 4, que nós vamos estudar de 1 Timóteo, Paulo traz uma advertência acerca do que vai acontecer nos últimos tempos, não é? Dos últimos dias, que alguns vão negar a fé, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo vai tratar tudo isso. Paulo também vai falar da fidelidade e diligência que deve haver no ministério. Entre aqueles que vão praticar o ministério, devem permanecer fiéis, devem mostrarem disciplina em tudo o que faz, para que a palavra de Deus seja divulgada. Quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo se encontrava em Éfeso, na Ásia, e nessa região, então, Timóteo talvez supervisionava não só a igreja de Éfeso, mas as demais igrejas da Ásia, como Esmirna, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Todas as igrejas estavam na Ásia. Vamos então continuar, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito. Paulo era um homem dirigido, guiado pelo Espírito, e Paulo tinha revelações que o Espírito lhe dava. E note que não é Paulo falando, mas ele diz, mas o Espírito expressamente quer dizer com pressa, não é? Está dizendo que nos últimos tempos, e nós cremos que os últimos tempos começaram no dia de Pentecoste, os últimos dias, como Pedro descreve, né? A profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito, Atos capítulo 2, nós começou os últimos dias ali, e nós estamos vivendo os últimos tempos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O apostatar da fé, né? Esse apostatarão da fé, que é apostatar, quer dizer negar a fé, abandonar a fé. Paulo já havia mencionado no primeiro capítulo acerca de 2 irmãos que naufragaram na fé. Um, inclusive, era um mestre judeu, Irmineu, era um mestre, e outro deveria ser grego, Alexandre. Esses 2 naufragaram na fé. E Paulo não só esperava que esses 2 que naufragaram, mas que mais alguns iam apostatar da fé, iam negar a fé em Jesus. E por que iam negar a fé em Jesus? Porque iam dar ouvidos a espíritos enganadores. Esse andar com Deus é um andar espiritual. E quando a gente entra nessa, vamos dizer assim, nessa realidade do Espírito, nós vamos ter o Espírito de Deus, que revela coisas, que fala, e vai haver espíritos enganadores. Note que a palavra Espírito aparece 2 vezes no capítulo 4, mas a primeira palavra Espírito está com a letra maiúscula, que é o Espírito de Deus.
expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns à fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, que aparecem no plural e aparece com o E minúsculo, o primeiro aparece com o E maiúsculo e aparece no singular. Toda vez que for com E maiúsculo no singular é o Espírito de Deus. Toda vez que for com E minúsculo, espíritos, pode ser espíritos humanos e pode ser espíritos demoníacos. Nesse caso, esses espíritos são enganadores. Espíritos demoníacos podem ser também seres humanos que propagam essas doutrinas, não é? Doutrinas, de acordo com Paulo, doutrinas de demônios. Olha só, dando ouvidos a espíritos, no plural, enganadores, mais de um, e a doutrinas, doutrinas é um conjunto de ensinamento, doutrinas de demônios. Sabe, nós temos a doutrina de Cristo, que é o ensinamento de Cristo, e existem doutrinas de demônios, ensinos contrários à palavra de Deus, não é? Que provê de espíritos, às vezes humanos, e até de pessoas que foram enganadas pelos demônios. Espíritos de demônios. Vamos ver qual era esse ensino e qual é essa doutrina de demônios. Paulo vai definir nos próximos versos. Ele diz aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Note que a doutrina de demônios tem a ver com a mentira. Jesus mesmo diz que Satanás é o pai da mentira. Isso está em João 8,44. Então não é de admirar que os seus seguidores vão tentar introduzir na igreja homens hipócritas, não é? Primeira coisa é a hipocrisia de homens. Hipocrisia é a pessoa que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Isso daí é uma hipocrisia tremenda. A hipocrisia é uma palavra que vem do grego, hipócrita, né? Era alguém que punha uma máscara de ser e representava alguém. E tem muita gente pondo máscaras, mas não é a máscara de proteção do corona, é a máscara da falsidade, é a máscara do engano, é a máscara da hipocrisia que a pessoa põe, e as pessoas falam mentiras. Na sua frente falam uma coisa, por trás falam outra. São hipócritas, mentirosos, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, não têm temor a Deus, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência deles está morta, não é cauterizada. Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 1:19, ele fala, conserva a fé e a boa consciência. Paulo sempre procurava manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E várias vezes ele cita acerca da importância da nossa consciência para com Deus, mantendo uma boa consciência para com Deus. Mas aqui, nesses enganadores, eles já cauterizaram a sua própria consciência. Consciência cauterizada. Já não sabe mais discernir entre o bem e o mal. Cauterizada quer dizer a consciência está morta, anestesiada, não é? Cauterizada. E olha, vamos ver a doutrina de demônios, proibindo o casamento. Onde já se viu alguém proibir casamento, sendo que Deus ordenou o casamento? O casamento é uma ordenança de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falei, é uma disjuntora, mas esses vão proibir casamentos, vão dizer que a pessoa não pode casar. E isso é uma doutrina terrível, de demônios mesmo, não é? A doutrina que proíbe casamentos. Infelizmente, a Igreja Católica, a partir do ano 520, né, oficializou o celibato. Já havia gente celibatária, mas oficializou com o Papa Gregório I, de uma interpretação que ele faz em 1 Coríntios 7, dizendo que o que está solteiro serve ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo. E é o problema que eu já falei de muita gente, criar uma doutrina num texto sem ver outro. Por exemplo, se você vê 1 Timóteo 3, que é a carta aqui,
Paulo claramente diz que o bispo deve ser marido de uma mulher. Em 1 Coríntios 7, ele diz realmente que o que é solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, e que é do mundo das coisas, que é casado das coisas do mundo, como agradar a mulher. Mas Paulo não proibiu o casamento. Pelo contrário, quando Paulo escreve em 1 Timóteo 3, ele manda que seja o bispo marido de uma mulher. Mas esse é o problema. Tem gente que lê um verso e não lê outro da Bíblia, né? E aí faz uma doutrina. A proibição de casamento, que é o que a Igreja Católica faz com os seus padres, freiras, o celibato obrigatório, né? Obrigatório, porque são obrigados, é um problema, e é por isso que acontece tanto escândalos, porque tem gente que até tem vontade de servir a Deus, mas não tem a chamada celibatária, chamada para ser celibatário. E aí a pessoa entra e não controla-se a si mesmo e acaba pecando, mas ao mesmo tempo, o proibir o casamento, de acordo com Paulo, é doutrina de demônios, não é? Os demônios é que inventam essas coisas e ordenam isso, né? Proibição de casamento e ordenando a abstinência de manjares, ou abster de manjares, não pode comer isso nem aquilo que Deus criou para os fiéis. A comida foi criada para nós nos alimentarmos, e é com ações de graça, não é? Deus sim coloca uma dieta alimentar no Antigo Testamento para o seu povo que estava no deserto e deveria observar uma certa dieta alimentar, mas quando Jesus veio, Jesus mesmo disse que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, não é o que procede do coração, e diz que Jesus tornou limpos todos os alimentos. Então, proibindo a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Toda vez que nós vamos comer, devemos dar graça a Deus. Não vamos comer coisa estranha, como cobra, morcego, barata, essas coisas não. Isso é considerado sujo, não é? Isso está cheio de bactérias e as pessoas ficam doentes. Mas nós devemos comer os manjares que Deus preparou para nós, não é? As comidas que estão preparadas, e há muita comida boa que se pode comer, uma carne, um frango, um peixe, há tanta coisa boa para comer, não precisa comer morcego, nem crocodilo, nem réptil, nem essas coisas que pode fazer até mal, principalmente se não forem bem preparadas, e pode gerar uma série de problemas de saúde para a pessoa. Mas essas que vão ensinar abstinência vão dizer que a pessoa não pode comer nada. Os manjares que Deus preparou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ações de graça. Presta atenção, toda religião que proíbe comer isso, aquilo, toda religião que proíbe casar, isso não é de Deus, está claramente na Bíblia. Gente, lê a Bíblia, não se engane com essas doutrinas de demônios. Essas coisas não provêm de Deus, essas coisas que proíbe a pessoa de fazer. O demônio inventa as coisas e as pessoas entram na conversa do demônio. Olha que Paulo diz em 1 Timóteo 4,4, porque toda criatura de Deus é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Claro que Paulo não está dizendo para você comer morcego, nada disso. Porque acho que ele está dizendo que as comidas que foram preparadas por Deus foram preparadas, são boas, né? Uma fruta que nós comemos é uma comida boa, deve ser recebida com ações de graça, e não há nada que rejeitar, a não ser que você queira fazer sua própria dieta. Mas toda vez que vem proibido, ó, você não pode fazer isso, não pode tomar café, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa não provém de Deus, né? Em proibindo a abstinência de alimentos que Deus criou para os que conhecem a verdade, usar dele com ações de graça. E diz a Bíblia que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, e deve ser recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração
é santificada. Essa posição de Paulo é até um pouco diferente de outras posições que ele tomou. Alguém vai dizer que ele proibiu, né, o comer carne, mas o que ele proibiu foi comer carne sacrificada a ídolos. É isso, as carnes que ele disse que os gentios não sacrificavam a Deus, mas aos demônios. E aí até uma carne boa, de animal, de uma vaca, deveria ser rejeitada. Mas o que não é sacrificado ao ídolo, o que foi matado normalmente, pode ser comido, deve ser recebido com ações de graças. E Paulo diz, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós sempre oramos antes de comer, pedimos que Deus abençoe, que Deus santifique a comida, e assim comemos, e tudo deve ser recebido com ações de graças. O proibir, o casar, o proibir comer certos alimentos, proibir mesmo, de acordo com Paulo, é doutrina de demônios, vem de espíritos enganadores. Agora Paulo vai falar a Timóteo, recomendando que essas coisas que ele acabou de falar eram boas. Ele diz, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus. Não é? Então, Timóteo deveria propor essas coisas aos irmãos, ensiná-los, e dessa forma ele seria um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido. Palavras da fé, a pregação que nós pregamos é a pregação da fé e da boa doutrina, o bom ensino, não é? Paulo mostra que a maneira de combater o erro, a doutrina falsa, a doutrina de demônios, é com bom ensino, é com a boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas. Parece que na igreja de Éfeso havia muitas fábulas, né? Paulo já menciona essas fábulas no capítulo 1, verso 4, que não se dê fábulas, genealogias intermináveis. Agora, nos 4:7, Paulo diz a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Tinha gente que não tinha o que falar, ficava com fábula, com contos disso, e isso acontecia muito na cidade de Éfeso. Muita gente defendia certos mistérios, o ocultismo. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz isso. E agora em 1 Timóteo, que era uma carta a Timóteo, mas porém era para ser lida também na igreja de Éfesos, ele diz, rejeita fábulas profanas e de velhas. Parece que as irmãs mais velhas gostavam de falar muito, inventar história do passado. E exercita-te a ti mesmo em piedade. A piedade é um exercício, a santidade é um exercício e é uma disciplina que nós devemos praticar. Como é que exercitar na piedade? Através da oração, da consagração, da leitura da palavra de Deus, não é? Verso 5, Paulo diz, pela palavra de Deus e pela oração. Pela palavra e pela oração, tudo é santificado, não só os alimentos, mas nossa vida também, pela palavra e pela oração. Rejeita as fábulas profanas, exercite a ti mesmo em piedade. Verso 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, o exercício que nós fazemos com o nosso corpo, muitas vezes aproveita pouco. Às vezes deixa um pouco mais saudável, mas aproveita pouco em termos espirituais. Agora, a piedade, a santidade, uma vida pia, uma vida santa, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Então, nós temos a promessa nessa vida presente e há de vir uma outra vida, né? O cristão crê na vida após a morte. Então, não só na vida presente, mas na vida que há de vir, que é muito melhor, como o apóstolo descreve. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Paulo disse isso várias vezes. Uma em 1 Timóteo 1,15, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação.
Em 1 Timóteo 3:1, essa é uma palavra fiel. E agora em capítulo 1 Timóteo 4:9, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos. A vida cristã requer o trabalho e requer luta, não é? Para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Deus é o Salvador de todos. Todos que buscarem a salvação nele irão encontrar. Ele é o Salvador de todos. Como já dissemos, a salvação é para todos, às vezes nem todos são para a salvação. Deus é o Salvador de todos os homens, mas de acordo com Paulo, principalmente dos fiéis. A esses fiéis é que Deus alcança com sua graça e misericórdia, não é? Manda essas coisas e ensina. Vamos ver o que Paulo mandou Timóteo falar e ensinar aos crentes. Vamos lá. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Note que Timóteo era jovem, sim, era moço ainda, mas era maduro, foi companheiro de Paulo e estava cuidando agora da igreja. E Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, Timóteo. Você vai ser um exemplo para a igreja, e é isso que o líder deve ser exemplo. Vamos ver as áreas em que o líder deve ser exemplo, de acordo com 1 Timóteo 4:12. São pelo menos 6 áreas que nós, como líderes da igreja, devemos ser exemplo dos fiéis, não é? Se nós pensarmos também em fiéis, talvez a primeira área já está aí, né? Na fidelidade. O líder deve ser exemplo dos fiéis, sendo ele mais fiel do que todos. Então, se nós considerarmos a palavra fiel, como também fidelidade, que o líder deve ser exemplo, nós temos 7 áreas. Vamos lá, ser exemplo dos fiéis. Primeiro, na fidelidade, ele sendo mais fiel do que os demais. Na palavra, irmão, não tem coisa pior do que um ministro que não tem palavra. Nós temos que ser exemplo dos fiéis na palavra, não é? No que falarmos, tanto na nossa palavra pessoal, quando nós falarmos da palavra de Deus. Então, ser exemplo dos fiéis, no exemplo fiel, sendo fiel. Na palavra, no trato, na forma de tratar. Trate as pessoas com respeito, não é? Todo mundo merece respeito. Trate as pessoas bem, trate com amor. No trato, nós não somos espancador do rebanho de Deus, mas devemos tratá-lo bem. No trato, no amor. No amor, nós devemos ser exemplo dos fiéis no amor. Se pregamos o amor, pregamos o perdão, nós mesmos devemos dar exemplo, tendo amor e perdoando a todos que nos ofendem. Então, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor. Isso aí já tem 3 áreas, não é? Palavra, trato, respeito, como lidar com as pessoas, no amor de Deus, no amor uns para com os outros. No espírito, né? No espírito, aqui o espírito é com a letra minúscula, mostra um espírito pronto a ouvir a voz do Espírito de Deus, não é? Na fé, não é? O líder tem que ser exemplo de fé. Imagine um líder sem fé, vai querer que a igreja tenha fé? Não tem como. Então é preciso ser exemplo dos fiéis, presta atenção, dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O líder tem que ser puro, o líder tem que cultivar a pureza, a piedade na sua vida, viver com pensamentos puros, com coração puro, com a mente pura. Essas coisas é importante na vida de um líder. Então, nós podemos dizer que há 6 ou 7 áreas aqui, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 6 áreas. Mas se nós considerarmos a palavra fiéis, então ele tem que ser mais fiel que o outro, tem que ser o exemplo dos fiéis na fidelidade também. Então, seria a 7ª área. Como é que
Timóteo podia cultivar a fidelidade, a palavra, o trato, o amor, um espírito reto, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, a pureza. Como é que ele poderia cultivar essas características? Está aqui, Paulo vai dizer como é que se cultiva um ministro, essa fidelidade, essa autodisciplina, ser exemplo em fidelidade, ser exemplo em palavra, ser exemplo no trato com as pessoas, no respeito, ser exemplo no amor, ser exemplo no espírito, ser exemplo na fé, ser exemplo na pureza. Ele vai dizer como fazer isso. Isso serve para nós. Verso 13. Persiste em ler. Qualquer líder, qualquer homem de Deus que vai trazer a palavra de Deus para o povo, vai trazer a palavra pura, santa, maravilhosa, precisa ler. O que ele precisa ler? Grandes livros? Não, ele precisa ler a Bíblia. É isso o primeiro livro que ele precisa ler, não é? Pode ler outros livros? Claro, pode, deve. Comentários bíblicos, livros que nos ajudam a entender passagens bíblicas, às vezes que nos é difícil entender. Boa leitura, não leitura, tem leitura que não vale nada, não é? Mas tem leitura que vai te edificar, leitura que vai trazer conhecimento para você. Então, como é que nós nos tornamos exemplo dos fiéis? Na fidelidade, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Todas essas áreas que nós temos que nos desenvolver. De que forma? Persiste em ler. Em ler, exortar, não é? Ler, exorte, a exortação, às vezes chamando a atenção de alguém, mas ao chamar a gente aprende também, exorte e ensinar. Então, Timóteo tinha que persistir em 3 áreas, para ser exemplo dos fiéis, ser exemplo de fidelidade, ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele ia cultivar 3 áreas. Persistência no ler, persistência no exortar, através da palavra, da pregação, e persistência no ensinar. É preciso que haja persistência no ensinar. E toda vez que a gente ensina, quem aprende mais é quem ensina. Não é bom ensinar, porque quando a gente vai ensinar, a gente tem que aprender. E às vezes vai surgir perguntas que, ao procurar a resposta para as pessoas, nós vamos aprender mais e crescer. Por isso que eu digo que não existe perguntas estúpidas, não é? Às vezes resposta estúpida, não a pergunta. Mas persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Paulo realmente tinha a intenção de encontrar com Timóteo. E ele diz, não desprezes o dom que há em ti. Aqui Paulo está encorajando a Timóteo. Se Timóteo se desanimasse por algum motivo, Timóteo pensasse, esse negócio do ministério não é para mim, eu sou muito jovem, é melhor deixar para alguém mais velho, mais experiente, como Paulo. Ele disse, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Timóteo, profetizar na tua vida. Quem sabe o próprio Paulo profetizou na vida de Timóteo, né? Havia vários profetas. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Presta atenção. A igreja de Listra, da qual Timóteo era, sua mãe Eunice e sua avó Lóide, quando Timóteo saiu dessa igreja, Timóteo recebeu a sua chamada ministerial, né, o dom que havia nele por profecia. E não só isso, houve a imposição das mãos do presbitério. O presbitério da igreja, aqueles mais... Às vezes o presbitério é chamado de anciões da igreja, eles impuseram as mãos sobre o Timóteo e oraram por ele, não é? Pela imposição de mãos. A imposição de mãos é importante na consagração do ministro. Essa imposição de mãos, às vezes,
indica a transferência do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria, da unção. Diz que toda vez que você vê alguém ungido por Deus, pregando, anunciando, você quer às vezes que ele ore por você com imposição de mãos, para que você receba algum dom, receba alguma unção, algo maravilhoso que pode vir na sua vida através de um homem ou de uma mulher de Deus, porque também há muitas mulheres de Deus, não é? Então, Timóteo, não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Verso 15, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, ocupa nas coisas de Deus, pense nas coisas que são lá de cima, não é? Medita, Paulo disse a Timóteo, nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Se Timóteo persistisse em ler, se Timóteo persistisse em exortar e ensinar, não desprezasse o dom que havia nele, e eu ficasse ocupado nessas coisas, o seu aproveitamento seria manifesto a todos, não é? O que precisa para o ministério é dedicação, disciplina, dedicação, amor à obra, ter chamada, como ele tinha, o dom dele veio através de profecia, também recebeu a posição das mãos do presbitério. Então, tudo isso levava Timóteo a continuar. Paulo, de uma certa forma, escreve a Timóteo, encorajando ele a não abrir mão do ministério, a ninguém desprezar sua mocidade, encoraja ele a ser exemplo de fidelidade, de palavra, de trato, amor, espírito, fé, pureza. De que forma? Lendo, exortando, ensinando, não desprezando os dons que ele tinha recebido, meditando nessa coisa, ocupando-se nelas. E aí Paulo ainda vai dar outras recomendações no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo. Nossa, como a gente tem que ter cuidado de nós mesmos. Quem gosta de nós somos nós. Se você ficar esperando os outros cuidar de você, você está perdido. É você que tem que cuidar de você mesmo. Tem que cuidar de ti mesmo. Como é que nós cuidamos de nós mesmos? Lendo, orando, tendo descanso próprio, nos alimentando propriamente, não é? Cuidando de todas as áreas da nossa vida. Eu digo que normalmente nós temos que estar em 4 áreas, nós temos que estar bem. Não é? Aqui sou eu, aqui não é Paulo, mas falando do cuidado que Paulo está falando. Você tem que cuidar da sua saúde. Não é? Se você estiver enfermo, você não pode nem ir à igreja, não pode trabalhar, não pode fazer nada, vai ficar enfermo em casa. Então, quem cuida da sua saúde é você. Então, dentro dessa temática de Paulo, tem que cuidar de ti mesmo. Agora sou eu que estou falando. Cuida da tua saúde, não é? Da tua saúde física. Segunda coisa que você tem que ter cuidado de ti mesmo é na tua área mental. Você tem que sempre aprender, crescer aqui, ó. Cuidar daqui, crescer aqui, cuida da tua mente. Não é? Continue aprendendo. Paulo vai dizer a Timóteo que ele deveria persistir em ler. Ler para quê? Para aprender mais. Ninguém sabe tudo. Não há ninguém que saiba tudo. Sempre estamos aprendendo. Então, tenha cuidado do teu físico, da tua saúde. Tenha cuidado da tua mente. Tenha uma mente sã, boa, de preferência a mente de Cristo, que está em nós. Você tem que cuidar também das tuas emoções. Imagine um ministro desequilibrado emocionalmente. Infelizmente tem pessoas que ficam nervosas, tem pessoas que perdem o controle, não é? Perde o seu controle emocional, começa a perder tudo. Então, olha, tem que cuidar de ti mesmo, cuidar do seu físico, da sua saúde, cuidado da sua mente, mantenha uma mente sã, cuidado das suas emoções, sua área psicológica, emocional, tem que estar bem estruturada no Senhor. Nós tivemos casos aí de pastores, e não foi 1 ou 2, foram mais, que houve casos de suicídio. O que aconteceu? Desequilíbrio emocional, não é? Faltou cuidado emocional, faltou cuidado mental, alguns
Porque quando desequilibra as nossas emoções, desequilibra a mente também. Então, olha, presta atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo, mas serve para nós. Tem cuidado de ti mesmo. Dentro dessa área, cuidado físico, cuidado com a sua saúde. Cuidado com a sua mente, Cuidado com as suas emoções. Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar bem emocionalmente e cuidado espiritual com a tua vida com Deus. Vida com Deus através de oração, vida com Deus através da leitura da palavra de Deus, o seu cuidado espiritual. Para nós estarmos bem, 4 áreas importantes: o nosso físico, que é a nossa saúde, a nossa mente, as nossas emoções, e mente e emoções às vezes estão ligados, e ao nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, se você estiver bem nessas 4 áreas, física, mentalmente, emocionalmente, com as suas emoções controladas, dirigidas pelo Espírito de Deus, bem espiritualmente, orando, lendo a palavra de Deus, você vai poder ser bênção para você mesmo e para os outros. Então, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Dentro dessa área, cuidado, eu que falei das 4. Física, mental, emocional, espiritual. Amém? Esteja bem nessas áreas. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Olha só, do ensino. Não é, Timóteo tinha cuidado de si, mas também tinha que ter cuidado com a doutrina. Por quê? Porque muitas falsas heresias se introduzem na igreja. Gente que vem com pensamentos que teve lá, não sei lá onde, e traz para a igreja, mas não veio da Bíblia. Então, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Você notou quantas vezes Paulo está insistindo para Timóteo perseverar, persistir? Ele usa palavras fortes. Persiste, persevera, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nas coisas, porque fazendo isso, Paulo está dizendo, Timóteo, se você fizer isso que eu estou te falando, fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Presta atenção, se nós persistimos em ler, exortar, ensinar, não desprezar, meditar nessas coisas, nos ocupar nelas, nós vamos ter o aproveitamento, cuidando de nós mesmos, cuidando da doutrina, da palavra de Deus, perseverando nessas coisas, fazendo tudo isso que nós acabamos de mencionar, que Paulo mencionou, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. A pior coisa, ou tragédia que pode acontecer por um ministro, é ele querer salvar o mundo e acaba ele se perdendo, De que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vier a se prejudicar ou perder a sua alma? Não valeu nada. Então, você tem que ter cuidado de ti mesmo, da doutrina, eu também, perseverar nessas coisas. Que coisas que Paulo acabou de falar, de ler, exortar, ensinar, não desprezar o dom que Deus nos deu, meditar nessas coisas, nos ocupar dela para o nosso aproveitamento, tendo cuidado de nós mesmos, da doutrina, perseverando nessas coisas, fazendo isso. Se fizer isso, e se eu fizer isso, te salvarás, tanto a ti mesmo. E esse é o objetivo, que no final da nossa vida nós estejamos salvos. Te salvarás. Note que aqui a salvação é colocada no futuro, não é? Não no passado, que nós já fomos salvos, não no presente, que nós estamos sendo salvos, mas te salvarás no futuro. Ele tinha que fazer essas coisas para não naufragar na fé, para conservar a fé e manter uma boa consciência. Lembra que Paulo mencionou que Hermineu e Alexandre naufragaram na fé. Naufragaram por quê? Porque não fizeram isso que Paulo está recomendando a Timóteo. Tem que cuidar de ti mesmo, persevera na doutrina, nas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Antes de salvar os outros, é importante que nós sejamos salvos. Diz que quando o avião está caindo, que desce as máscaras de oxigênio, você já deve ter ouvido isso, põe a tua máscara primeiro, para depois você pôr nos outros.
Se você vai tentar pôr nos outros primeiro, quando você chegar na sua vez, você desmaia. Aí você salvou os outros e não salvou a si mesmo, não é? Então, fazendo isso, põe a tua máscara primeiro, não é? Salva-te a ti mesmo e depois você salva os outros. Para salvar os outros, tem que ser salvo primeiro. Como é que vai salvar os outros se você não é salvo? Uma vez me chamaram a um debate com um sacerdote. E aí, no meio do debate, eu pergunto para ele se ele tinha certeza da salvação dele. O coitado não tinha. Como é que ia salvar os outros? Não é? Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação em Cristo, mas permanecer nessa salvação, perseverar em ler, exortar, estudar, meditar, continuar crescendo, tendo cuidado de nós mesmos, da doutrina, perseverando nessas coisas e fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. A salvação aqui está no sentido futuro. Vai te salvar tanto a ti como os outros. Amém? Eu espero que eu mesmo seja primeiro eu observador dessas coisas e que se serviu para você, você também as observe, seja de bênção, em contraste com a doutrina de demônios que surgirá nos últimos tempos, o cuidado que nós temos que ter, a fidelidade, as coisas que devemos observar e fazer para o ministro. Todo ministro do Evangelho tinha que ler essas cartas, tinha que estudar essa carta a Timóteo, tinha que procurar fazer essas qualificações que a Bíblia recomenda. Paulo recomenda a Timóteo, um líder da igreja que estava em Éfeso, mas a recomendação dele serve para mim, serve também para você, se você é ministro, se você é crente, serve para você que um dia poderá ser o futuro ministro do Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, assista os demais programas, subscreva no nosso canal, ajude a divulgar, coloque no Facebook, manda para os seus amigos, se tem sido de bênção para você, e coloca lá também no sininho que você recebe alertas de novos vídeos que nós fazemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Tem cuidado de ti mesmo.